Há uma guerra oculta travando-se dentro do chamado bom moço. Não é a guerra entre o bem e o mal. É a guerra entre o eu que anseia por ser amado e o eu que anseia por ser livre. Todo homem que se considera bom precisa se perguntar: qual é o preço que você paga por ser tão agradável? Pois o que você chama de bondade, Nietzsche chama de máscara. E essa máscara tem um preço: o sepultamento de seus instintos, a traição de sua vontade e a destruição silenciosa de tudo o que há de poderoso dentro de você. Você não nasceu fraco. Você foi ensinado a ser agradável. Foi recompensado por suprimir a sua verdade. Você aprendeu a baixar a voz, a suavizar suas exigências, a matar seus desejos lentamente com palavras como respeito, aprovação e concessão. Mas eis o que Nietzsche sabia: um homem que aniquila seus instintos para ser aceito torna-se um escravo, não um santo. Ele escreveu: toda a elevação do tipo homem foi, até hoje, obra de uma sociedade aristocrática. E assim sempre será. Em outras palavras, os homens não se elevam, tornando-se mais agradáveis. Eles se elevam ao abraçar a dureza da realidade, ao encarar as verdades cruéis que os bons moços se recusam a olhar. Os bons moços querem ser amados por todos, mas Nietzsche ensina: para ser grande, você precisa estar disposto a ser odiado. Você precisa se afastar do rebanho, não por desprezar as pessoas, mas por se recusar a perder a si mesmo, tentando pertencer. O bom moço não é verdadeiramente gentil. Ele tem medo, pavor da rejeição, pavor do julgamento, pavor de ficar a sós com a força total de sua voz interior. Por isso, ele se dilui para ser palatável. Ele se apequena para ser convidado a entrar. Ele confunde polidez com um poder. Mas Nietzsche lhe perguntaria: e se a sua necessidade de ser amado for exatamente o que o impede de se tornar quem você realmente é? O homem que busca evitar o conflito torna-se um campo de batalha para aqueles que se alimentam de poder, porque predadores não temem os educados, eles os caçam. Eles não respeitam a sua suavidade. Eles a interpretam como submissão. E aqui está aí a trágica ironia. O bom moço quer paz, mas convida à guerra. Ele quer conexão, mas é pisoteado. Ele quer amor, mas acaba sendo usado. Porque a natureza não recompensa a bondade. Ela recompensa a força, recompensa a vontade, recompensa o homem que, nas palavras de Nietzsche, ousa criar seus próprios valores e não viver pela moral de segunda mão de uma sociedade projetada para manter os homens dóceis, domados e previsíveis. Então, aqui está a primeira lição de Nietzsche para o bom moço: pare de fingir que ser amado é sua maior virtude. Se você quer ter importância neste mundo, se quer amar e ser amado sem perder sua alma, se quer liderar, construir e deixar algo para trás que não possa ser apagado no momento em que as pessoas pararem de aplaudi-lo, então você precisa iniciar o maior projeto que um homem pode empreender. Você precisa matar o bom moço dentro de si e se tornar alguém que valha a pena ser. Você foi ensinado que a bondade é sobre altruísmo, que a virtude significa dar a outra face, agradar aos outros, sacrificar o que você quer para que os outros se sintam confortáveis. Mas Nietzsche rasgaria essa ideia como uma cortina podre que esconde a verdade. Ele viu claramente: as regras que lhe foram dadas não foram feitas para libertá-lo, elas foram feitas para enfraquecê-lo. Você recebeu uma moralidade construída pelos impotentes para envergonhar os poderosos. Eles lhe disseram: não fale muito alto, não expresse seus desejos, não lidere, não desafie, não deixe ninguém desconfortável, seja agradável, seja modesto, seja bonzinho. Mas os olhos de Nietzsche eram mais aguçados que os da maioria.
Ele chamou esse tipo de moralidade pelo que ela realmente é: uma revolta de escravos nos valores, um sistema inventado pelos fracos para envenenar os fortes com culpa. Ele escreveu: o tipo nobre de homem se sente como criador de valores. Ele não precisa de aprovação. Ele julga que o que é prejudicial para mim é prejudicial em si. Você vê a diferença? O bom moço se curva às opiniões dos outros. O homem superior curva a realidade à sua vontade. Bons moços esperam para ser escolhidos. Homens nietzschianos escolhem a si mesmos. Bons moços esperam que sua bondade, um dia, seja reconhecida. Mas Nietzsche adverte: o mundo não se importa com o quão bom você é. Ele só responde ao quão poderoso você é. E poder, no mundo de Nietzsche, não é sobre dominação, é sobre autodomínio, é sobre sua capacidade de moldar seus próprios valores, viver por seus próprios padrões e encarar o abismo da solidão sem piscar. Mas e o bom moço? Ele se esconde atrás de sorrisos, de falsa humildade, de desculpas por existir com ousadia demais. Ele confunde covardia com compaixão. Ele pensa que está sendo moral, mas, na verdade, está sendo manipulado. Que fique claro, Nietzsche não odiava a bondade. Ele odiava a performance dela. Odiava a falsa humildade usada como disfarce para o medo. Odiava a castração do espírito humano em nome de ser bom. Ele perguntou: o que é bom? Tudo o que eleva ao sentimento de poder no homem? Então, pergunte-se: a sua bondade o faz se sentir poderoso ou pequeno? Você diz sim para as pessoas quando, na verdade, quer dizer não? Você evita dizer a verdade para proteger o conforto dos outros enquanto apodrece em silêncio? Você finge estar feliz apenas para não criar problemas? Isso não é virtude, é autotraição. E Nietzsche sabia. Traia a si mesmo por tempo suficiente, e o mundo seguirá o exemplo. Eles não o respeitarão, não o admirarão. Eles o ignorarão, porque um homem que nem sequer protege seus próprios valores envia uma única mensagem ao mundo: não vale a pena me ouvir. E lentamente, sem nem perceber, o bom moço se torna invisível. Então, o segundo conselho de Nietzsche é este: pare de obedecer a valores que foram projetados para mantê-lo inofensivo. O mundo não precisa de mais homens inofensivos. Ele precisa de homens perigosos que escolhem ser gentis. Há algo que a maioria dos homens não entende até ser tarde demais. Quando você passa a vida tentando ser amado, você lentamente se esquece de quem é. Você se torna um reflexo das expectativas dos outros, um espelho, não um homem. E Nietzsche via isso como uma das maiores doenças da alma moderna. Ele a chamou de moral de rebanho, uma forma de viver onde as pessoas têm medo demais de ficarem sozinhas. Então, se dissolvem no coletivo. Elas dizem o que é seguro, acreditam no que é popular, agem como os outros esperam que hajam, não porque pensaram a respeito, mas porque têm medo do que acontecerá se não o fizerem. Bons moços são mestres da moral de rebanho. Eles não expressam suas opiniões. Primeiro, analisam o ambiente. Eles não perseguem o que querem, esperam por permissão. Eles não caminham com convicção. Eles andam na ponta dos pés, ao redor dos sentimentos, apavorados de pisar no calo de alguém. Mas Nietzsche não acreditava que se pudesse encontrar a verdade ou a grandeza no rebanho. Ele acreditava que você tinha que se afastar dele, sozinho. Ele chamou esse tipo de homem de Übermensch, aquele que ousa inventar seu próprio caminho, libertar-se dos padrões ovinos da sociedade e elevar-se acima do ruído da busca por aprovação. Ele escreveu: você precisa estar disposto a queimar em sua própria chama. Como poderia renascer
se primeiro não se tornasse cinzas. O bom moço nunca queima, ele evita o fogo, e por causa disso, ele nunca se transforma. Ele permanece preso na zona de segurança, a meio caminho entre o que sente e o que diz, meio vivo, meio desperto, sempre precisando que outra pessoa o valide. Ele não ofende ninguém, mas também não inspira ninguém. Ele não faz inimigos, mas não comanda lealdade. Ele é previsível, maleável, substituível. Porque quando você passa a vida inteira tentando ser aceito pelos outros, você lentamente perde as partes de si que são verdadeiramente originais. O terceiro aviso de Nietzsche para o bom moço é este: sua alma se corrói toda vez que você sacrifica a autenticidade pela aceitação. Você pensa que as pessoas o amarão por ser agradável, mas o que realmente as atrai, o que as comove, o que as desperta é alguém que é impiedosamente ele mesmo. Alguém que fala, mesmo quando é desconfortável, que age mesmo quando é arriscado, que se mantém de pé mesmo que isso signifique ficar sozinho. Mentiram para você. Disseram-lhe que se você fosse bom o suficiente, gentil o suficiente, complacente o suficiente, as pessoas o recompensariam. Mas Nietzsche lhe perguntaria: e se elas nunca o fizerem? E se elas apenas continuarem pegando? E se continuarem a ignorá-lo? Enquanto os homens mais ousados, mais barulhentos e mais autênticos tomam o que querem da vida, você ainda ficará aí, sorrindo educadamente? Ou finalmente admitirá a verdade? Que sua máscara de bom moço é apenas medo com uma auréola? Que no fundo, sob a falsa modéstia e a necessidade de agradar, existe uma versão de você que está cansada de ser ignorada, uma versão de você que está pronta para rugir? O mundo não precisa de mais um homem que desaparece na polidez. Precisa de um homem que ousa ser real, mesmo que isso lhe custe tudo. O que separa o homem que vive plenamente daquele que silenciosamente se desvanece na irrelevância? Segundo Nietzsche, é a rebelião, não contra o mundo, mas contra as correntes invisíveis que o prendem por dentro. O bom moço não se rebela, ele se adapta, ele se mistura. É o tipo de homem que pede desculpas por seus sonhos, que esconde sua ambição por trás de uma linguagem suave, que pede permissão antes de dar um único passo à frente. E, no entanto, alertou Nietzsche, o indivíduo sempre teve que lutar para não ser subjugado pela tribo. Em outras palavras, seu verdadeiro eu sempre estará em conflito com o que a sociedade quer de você. Sua vontade, sua visão, seu desejo de viver com fogo, tudo isso ameaça o sistema. Então, eles o domam e o fazem com elogios. Eles dizem: você é um homem tão bom, tão paciente, tão compreensivo, tão respeitoso. O que eles realmente estão dizendo é: você não nos incomoda, você não nos ameaça, você fica na sua. Mas aqui está o fogo de Nietzsche. Você não nasceu para ficar na faixa de ninguém. Você nasceu para criar a sua própria. Ele acreditava na vontade de poder, não como domínio sobre os outros, mas como a força interior que impulsiona um homem a transcender quem ele foi ontem, a despedaçar as correntes do medo, da dúvida, da vergonha e do condicionamento social, e a se tornar algo novo. Mas o bom moço teme a transformação. Ele se apega ao que é familiar, mesmo que isso esteja matando lentamente seu espírito. Ele vive dentro de uma gaiola, com a porta escancarada, com medo demais do desconhecido para atravessá-la. Nietzsche chamaria esse homem de uma tragédia, não por ser mau, mas por se recusar a evoluir. Aquele que tem um porquê para viver, escreveu Nietzsche, pode suportar quase qualquer como. Mas o bom moço não tem um porquê. Ele tem um roteiro, um conjunto reciclado de crenças transmitidas por pais tímidos, professores que lhe disseram para não se destacar
e uma cultura obcecada por segurança emocional. Então ele murcha, não porque é fraco, mas porque é obediente. Ele é um homem esperando por uma permissão que nunca virá. E aqui está a verdade que Nietzsche entendeu melhor do que a maioria. Sua transformação não virá de mais disciplina, mais humildade ou mais gentileza. Virá de sua rebelião. Quando você finalmente disser: basta, não viverei mais por valores que me apequenam, não fingirei mais ser alguém que não sou, não diminuirei mais minha chama para que outros possam se aquecer em minha presença. É aí que tudo começa. Não com um grito, mas com uma decisão de parar de pedir respeito e começar a comandá-lo, de parar de atuar por amor e começar a ser o tipo de homem que o irradia, de parar de se curvar no altar da aprovação e começar a construir seu próprio altar, onde sua alma, sua verdade, sua existência, crua e sem filtros, seja o suficiente. Nietzsche não quer que você seja mau, ele quer que você seja inteiro. E às vezes, a integridade requer fúria, não contra o mundo, mas contra a versão de si mesmo, que escolheu o conforto em vez do devir. Então, o quarto conselho de Nietzsche é simples, mas violento. Você deve se rebelar contra o você que eles criaram para se tornar o homem que você nasceu para ser. Há uma razão pela qual as mulheres dizem que querem um cara legal, mas tantas vezes acabam obcecadas pelo homem que não se importa nem um pouco em ser legal. Não é porque elas são más, é porque são programadas para responder ao poder, não à polidez, à presença, não à passividade. E Nietzsche entendeu que o verdadeiro poder não está na agressão, mas em um homem que não precisa da aprovação de ninguém para caminhar em sua verdade. O bom moço tenta conquistá-la com conforto, mas ela não está procurando conforto. Ela está procurando uma tempestade que possa levá-la para além de si mesma. Ela quer um homem cuja própria presença perturbe o ar, que entra em uma sala e não pede atenção, mas a exige apenas por ser plenamente ele mesmo. Isso não é arrogância, é alinhamento. É o que Nietzsche quis dizer quando disse: quanto mais alto voamos, menores parecemos para aqueles que não podem voar. Um bom moço quer ser visto como bom, mas um homem nietzschiano quer ser visto como real, mesmo que isso signifique ser incompreendido, mesmo que signifique ficar sozinho, porque ele sabe que o amor mais profundo, o respeito mais raro e a lealdade mais feroz só vêm para os homens que se firmam em sua verdade, sem desculpas. Olhe ao redor. O mundo está cheio de homens que costumavam sonhar com ousadia, mas agora sussurram suas vidas porque pensaram que ser amado os protegeria, que ser agradável lhes renderia lealdade, que jogar seguro lhes ganharia amor. Mas Nietzsche chama esses sonhos de ilusões. Ele não oferece conforto, apenas um desafio. Torne-se quem você é, não quem seus pais queriam que você fosse, não quem seus amigos pensam que você é, não quem sua namorada, esposa, chefe, pastor ou mentor. Imagina que você seja quem você é. Descasque cada camada de performance. Remova cada máscara que foi criada para sobreviver à rejeição. Silencie a voz interior que pergunta: eles ainda vão gostar de mim se eu disser o que penso? Porque aqui está a verdade. Se o preço do amor é abandonar a si mesmo, não é amor, é escravidão. Nietzsche não quer que você seja cruel. Ele quer que você seja honesto, ferozmente honesto, porque o homem mais perigoso não é aquele que ataca, mas aquele que não tem mais medo de ser visto por quem ele é. Esse homem não persegue, esse homem não implora, esse homem não se encolhe na presença da beleza, do poder ou do caos. Ele se torna o caos, ele se torna o pendrão, a presença, a tempestade que ela nunca viu chegar. E o que acontece quando um homem se torna isso? Ele para de precisar de validação, porque ele se torna a fonte dela. Ele para de implorar por amor,
porque se torna impossível de ignorar. Ele para de perguntar: o que eles querem de mim? E começa a perguntar: o que eu exijo desta vida? Essa é a mensagem final de Nietzsche para o bom moço. Você nunca nasceu para agradar. Você nasceu para se tornar. Não o homem que lhe ensinaram a ser, mas o homem que você morreria para conhecer. E se você trilhar esse caminho, se queimar a máscara, suportar o exílio e ressurgir das cinzas da rejeição, do silêncio e da solidão, você não obterá apenas respeito. Não obterá apenas amor. Você se tornará inesquecível. Se isso tocou em algo enterrado no fundo de você, se esta narração o lembrou do homem que você era antes que o mundo o tornasse pequeno, então não guarde para si. Curta o vídeo, compartilhe com um irmão que precisa ouvir isso. Inscreva-se no canal. E se você acredita nesta mensagem, apoie o canal através do link na descrição. Porque não estamos aqui para criar conteúdo. Estamos aqui para despertar homens. E essa missão começa com você.